amiga Zilda e seu mentor para nos apresentar a preleção desta noite. Zilda, seja muito bem-vinda, que a graça de nosso Senhor esteja contigo. Boa noite a todos. Obrigada ao meu amigo lá pelos votos. Antes eu gostaria de levar o meu pensamento a Deus, e levar o meu pensamento ao meu mentor, pedindo a ele todo o amparo espiritual, para que eu possa levar para vocês tudo aquilo que eu aprendi sobre Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Que assim seja. Para a gente poder aprender um pouquinho sobre Maria, que é a mãe de Jesus, eu vou voltar ao Evangelho, que é do Segundo Testamento, ao Evangelho de Lucas. E vou contar uma historinha sobre Maria, que está lá no Evangelho de Lucas. Maria pode-se falar assim, Maria era uma menina que levava uma vida tranquila, junto dos familiares dela, porque não se tem muita notícia sobre os pais dela. E um dia ela estava, vamos dizer assim, tranquilamente lá na casa dela, e segundo Lucas, um anjo chegou perto dela e falou assim: alegre-se, cheia de graça, o Senhor está convosco. Aí Maria, quando Maria ouviu aquilo, ela ficou assim um pouco preocupada. Ela falou assim, qual o motivo dessa saudação? Ela tentou assim entender por que ele estava falando que ela era agraciada e por que ela era cheia de graça. Aí o anjo falou assim para ela: não tenha medo, você encontrou graça diante de Deus. Eis que ficará grávida e dará a ele o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Seu reino não terá fim. A Maria perguntou para o anjo: como que vai acontecer isso? Eu não vivo com homem algum. O anjo respondeu para ela: o Espírito Santo virá até você. Aí Maria virou para o anjo e falou assim: eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua vontade. Aqui você pode ver assim, o primeiro ensinamento de Maria. Maria não ficou questionando lá para o anjo: o que vai acontecer comigo? Simplesmente ela falou assim: o Senhor resolveu, quer dizer, o Senhor Deus, né? É isso que eu tenho que fazer? Então, que seja feita a sua vontade. E essa passagem do Evangelho de Lucas é um evangelho que está na Bíblia Sagrada, na Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica. E existem outros apontamentos com relação a essa passagem, que não vale a pena aqui a gente ficar falando, mas porque o que interessa aqui, na realidade, não é essa história de Maria, é aquilo que ela vai passar para a gente no decorrer da vida dela. Mas aí Maria teve Jesus. Também não existe assim na literatura fatos concretos sobre a infância de Jesus. Até eu tenho um livro aqui que fala sobre a infância de Jesus. Mas como também é uma obra controversa, não vale a pena a gente ficar falando. O que vai valer aqui nessa infância de Jesus é que Maria, durante o tempo todo que Jesus era jovem, que Jesus fazia as atividades dele, Maria sempre foi uma mãe carinhosa. Maria sempre foi uma mãe que renunciou até o papel dela de mãe, de filho meu, desde o dia que o anjo falou para ela que ele seria grande. Era como se ela entendesse assim: esse aqui não é meu filho. É como diz Khalil Gibran, ele veio através de mim, mas ele não é meu, ele é de Deus, ele tem uma missão específica. Mas nem por isso ela deixou de acompanhar Jesus, as atividades que Jesus fez. Ela sempre mantinha-se vigilante, ela mantinha-se mãe, mas não é mãe como Zilda é mãe como Maria é mãe que renuncia, é mãe que simplesmente ama, é mãe que aceita o destino do filho. Aí Jesus cresceu, chegou aos 33 anos e foi preso
Quando Maria ficou sabendo que Jesus foi preso, ela tentou de todas as maneiras socorrer Jesus. Ela não ficou quietinha no canto dela, assim, não, ele é um ser predestinado, eu não vou batalhar por ele. Não, ela tentou de todas as formas, como diz assim, salvar Jesus, né? Mas como ela viu que aquilo que ela estava fazendo era em vão, e ela viu que Jesus estava assim, caminhando para a prisão, ela tentou ainda mover lá os amigos dela para socorrer Jesus, mas quando ela viu que ela não conseguia, ela se valeu da fé para poder aguentar aquele momento, né? E ela começou assim a relembrar a infância dele, relembrar aquilo que o anjo falou para ela, e ela pensou assim: não adianta eu ir contra aquilo que é a vontade divina, só me falta aceitar aquilo que Deus preparou para o meu filho. E aí, assim, Jesus seguiu aqueles trâmites todos lá, né? Foi julgado, foi crucificado. Quando Jesus estava na cruz, e ela questionando lá, oh meu Deus, por que eu tenho que passar por isso? Dai-me forças para eu poder ver o meu filho, né? Que também ela tinha a parte humana dela sendo crucificado. Teve um momento que os olhos dela se encontraram com os olhos de Jesus. Ele estava já preso na cruz. Aí Jesus olhou para ela e ela entendeu o olhar dele. Ela só falou assim: meu filho, meu filho. E Jesus, num esforço tremendo, virou para um apóstolo dele e falou assim: eis aí a sua mãe. E virou para ela e falou assim: eis aí o seu filho. Ou seja, eu estou cumprindo aquilo que eu vim fazer, mas eu estou deixando uma pessoa para tomar conta de você. Aí depois que teve essa conversação, entre aspas, que foi de olhar a olhar entre os dois, ela virou e falou assim: Senhor, eis-me aqui a sua serva, cumpra-se em mim a sua palavra. Ou seja, eu não discuto aquilo que Deus programou. Eu sigo fiel àquilo que foi programado para mim. Claro que eu também vou pedir socorro, claro que eu também vou orar, porque a gente tem um lado que a gente quer se ligar ao Criador, tentando encontrar apoio, tentando encontrar fortaleza para aquilo que você está vivendo. Mas ela seguiu com o discípulo que Jesus falou que era o filho dela, e o tempo passou, ela ficou idosa, ela foi morar numa casa muito simples, e lá na casa que ela foi morar, todas as pessoas que chegavam lá pedindo apoio para ela falava daquele ensinamento que Jesus trouxe, e teve uma época que ela socorreu uma pessoa e que ele virou e falou assim para ela: ué, mas você é Maria, a mãe de Jesus, você é Santíssima. E daí que vem esse nome de Santíssima. O tempo passou, ela se tornou a mãe de todos aqueles naquela comunidade, ela socorria a todos com amor, com carinho, com benevolência, mas ela nunca esquecia do filho dela. Aí um dia, ela estava bem idosa, um velhinho mendigo, tocou na casa dela. E ela pediu para ele entrar. Aí ele entrou assim, pela voz, ela falou assim: gente, essa voz me traz tanta lembrança do meu filho. Quem será esse mendigo que está chegando aqui? Aí ela começou a lembrar de Jesus, né, daquela coisa toda. Aí o peregrino falou para ela das coisas de Deus, falou para ela de que as dores dela iam ser acalmadas. Aí, assim, teve um momento que é muito emocionante, que ele estendeu as mãos para ela. Aí ela pegou e falou: eu senti uma coisa mais estranha ainda. Parecia que ela conheceu que era ele.
Só que ela não sabia é que ela estava desencarnando. Aí Jesus virou e falou assim: minha mãe, eu até vou ler para vocês esse pedacinho aqui. Aí ela falava assim: olha, é, como mãe carinhosa, isso está no livro do Emmanuel. Como mãe carinhosa, ela vira e pergunta assim: e as úlceras? Que fizeram? Que fizeram? Tudo estava lá, era Jesus. Ela quis jogar a seus pés. Ele, porém, num gesto de profunda humildade, se ajoelhou aos pés dela e lhe disse: sim, minha mãe, sou eu. Eu venho te buscar. Meu pai, aliás, quer que no meu reino você seja a rainha. Aí foi o desencarne dela. E Maria, como rainha dos céus, ela teve várias passagens que eu poderia falar aqui, mas eu vou falar somente de duas, porque eu tenho só 4 minutos. Um dia, todo mundo sabe que Judas foi aquele responsável pela crucificação de Jesus, porque ele entregou Jesus, né? E o Judas, ele tinha cometido suicídio e ele estava sofrendo muito no Vale dos Suicidas, num lugar muito ruim. E um dia ele viu um vulto se aproximar dele e ele falou assim: quem é você que se aproxima? Aí o vulto falou assim com ele: meu filho, por que você chora? Ele falou assim: acaso não sabes? Eu sou o Judas, traidor, aquele que traiu o nosso Senhor. Afaste-se de mim. E a dama falou assim: eu sei porque você sofre. Venho apenas falar-te. Deus jamais te condenou. Venho buscar-te, levar-te comigo. Esquecendo a própria dor, Judas falou: quem sois? Aí ela fala assim: eu sou Maria, a mãe de Jesus. E numa outra historinha que eu acho que vale muito a pena a gente falar, é que o Chico Xavier, não sei se vocês sabem, ele estava num momento muito doloroso, sofrendo muito na vida dele. Aí ele pediu para o Emmanuel, que é o mentor dele, trazer uma mensagem de Maria para mim. Ele falou: pergunta para Maria, por favor, o Emmanuel, pede a ela para mandar uma mensagem para mim. Aí, depois de alguns dias, o Emmanuel voltou e falou assim com Chico: Maria mandou te falar que tudo passa. Aí o Chico falou assim: nossa, mas ela só falou isso para mim? Aí o Emmanuel falou: exatamente isso. Ela mandou te falar que tudo passa. Nessa vida, tudo passa. Então, assim, o que fica de Maria para a gente? Maria deixou, nesse pouquinho tempo que eu falei de Maria, ela deixou 3 exemplos. O primeiro exemplo é de acatamento profundo à vontade divina. Ela não questionava aquilo que estava programado para ela. Diferentemente de nós, que eu, por exemplo, gosto de questionar. Outra coisa de profunda renúncia. É difícil uma mãe renunciar a ficar perto do filho. E Maria renunciou a viver junto de Jesus em detrimento de nós mesmos, da nossa salvação. E finalmente, de profundo amor incondicional. Porque a gente poderia pensar assim: qual de nós, na condição de mãe, na condição até de irmão, na condição de primo, na condição de amigo, em qualquer condição, tem coragem de ir lá socorrer aquela pessoa que foi responsável pela morte de um filho ou de um amigo muito querido? Então, assim, tem uma amiga minha que ela fez uma música para Maria, que a síntese da música é assim, ó: obrigada, Maria, pelo dia em que veio seu filho. Obrigada, Maria. Ave Maria.